Mas o que é isso? Uma explosão enorme ocorre na cabine de um jato comercial. Mayday! 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 Passageiros aterrorizados lutam por suas vidas. Vocês precisam manter a calma! O caos se seguiu quando o fogo estava se espalhando. E a pergunta que se faz é: o que causou essa explosão? Não tínhamos certeza do que estávamos vendo. Os investigadores vasculham os destroços queimados em busca de pistas. Vamos checar as fileiras próximas à área da explosão. Há muita pressão sobre um investigador para solucionar um caso rapidamente. Encontrei alguma coisa. Mas então descobrem algo que não deveria estar sequer perto de uma aeronave. Na hora, nós pensamos que era uma bomba. Mayday, desastres aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Destroços incendiados. 24 de agosto de 1999. Torre de Hualien, boa tarde. Unier 873. Aproximação visual a 28 quilômetros. O voo 873 da Uniair está se aproximando do aeroporto de Hualien, em Taiwan. Unier 873. Continue a aproximação. Informe quando a 9 quilômetros. A tripulação taiwanesa trabalha para a Uniair, uma companhia aérea regional. O copiloto está voando sob o olhar atento do comandante, que é mais experiente. Eles estão no ar há apenas 20 minutos. Viajando para o sul, contornando a costa de Taipei a Hualien. Era uma ponte aérea. Era um voo curto. Você não espera que nada aconteça. Hualien é um destino popular para os moradores de Taipei. É um dia quente de agosto e os passageiros estão ansiosos para aproveitar as férias. O avião é um bimotor MD-90 da McDonnell Douglas, empresa recentemente adquirida pela Boeing. O MD-90 era relativamente novo na época. Fazia 4 anos desde que ele tinha começado a ser fabricado. E era considerada uma aeronave bem confiável. Flaps em 11. Flaps em 11. A tripulação se prepara para pousar bem no horário na pequena pista única usada por aeronaves civis e militares. Mas à medida que se aproximam, o copiloto tem dificuldades com o pouso. Muito alto. Muito alto. O avião balançou um pouco. Bem, não foi nada fora do comum. Estava descendo rápido demais. Eu tenho o controle. O comandante assume os controles. O senhor tem o controle. O piloto no comando tinha mais de 5.000 horas de voo. O copiloto era o mais novo dos dois. E é bom reunir duas pessoas assim, uma com muita experiência e outra com pouca. Isso treina as pessoas. O comandante aciona os reversores de empuxo e também os freios. Bem, ninguém teria sentido alguma coisa muito fora do normal durante aquele pouso. O avião pousa com bastante espaço na pista para parar. Depois de tocar a pista, está tudo bem. Então você está no chão e começa a relaxar. Mas à medida que o avião perde velocidade,
Mas o que é isso? Um incêndio irrompe e se espalha rapidamente. Os passageiros entram em pânico. Se você introduz fogo em uma embarcação fechada, isso certamente cria uma situação muito perigosa. Não havia espaço nenhum para o fogo se espalhar. E, ao mesmo tempo, há oxigênio para propagar o fogo. Momentos após o incêndio começar, a energia acaba. Mayday! 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 Fumaça preta sai do avião que ainda está na pista. Eles teriam sido surpreendidos com a urgência em sair o mais rápido possível daquele avião. O pânico é tão perigoso quanto o fogo. Vocês precisam manter a calma! Os passageiros aterrorizados não estão esperando o avião parar. Eles correm para as saídas. O caos ocorreu porque a aeronave ainda estava rolando quando o fogo estava se espalhando. Você não pode esperar que qualquer passageiro fique sentado e aguarde uma evacuação. Segundos após a explosão, o avião para completamente. O comandante dá a ordem para evacuar. Evacuar! 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 O fogo está consumindo a aeronave com uma velocidade assustadora. Então você tem problemas para enxergar, você tem dificuldades para respirar, você tem a ameaça de queimaduras. Vai chegar a cabine. Vá! O avião está perdendo sua batalha contra o fogo. Fumaça sai de uma enorme fenda na fuselagem. Eu era o correspondente da China Television em Hualien na época. No momento em que eu soube daquele acidente, na hora, eu imaginei que poderia ser muito grave. Com certeza, a vida de 100 a 200 passageiros que estavam naquele voo poderia estar seriamente em perigo. Os 90 passageiros e 6 tripulantes só têm segundos para escapar. Incêndios em aeronaves são perigosos porque você não tem para onde ir e eles surgem surpreendentemente rápido, então não se tem muito tempo para fugir deles. Próximo! Pode ir! Pode ir! Próximo! Pode ir! O comandante é o último membro da tripulação a deixar a aeronave. Tem alguém aí? Me respondam! Como alguns capitães de navios, ele ficou com a sua aeronave e fez tudo para garantir que todos tivessem saído. Quando eu cheguei no local, eu fiquei completamente estarrecido. Pude ver que havia fogo, muito fogo, e os bombeiros estavam se esforçando muito para apagar aquele fogo. Eu me perguntava quantas pessoas estariam naquele avião, quantas vítimas seriam. Leva mais de 1 hora para conter o fogo, e quando ele é apagado, apenas 59 dos 90 passageiros são encontrados. Quando os bombeiros finalmente extinguem as chamas, eles embarcam nos destroços do avião, procurando os passageiros desaparecidos. Muitas pessoas, às vezes, são derrubadas. As outras pessoas pisam nelas. Todo tipo de caos está acontecendo dentro da cabine por causa do incêndio. Nós pensamos com certeza que alguém estaria preso lá dentro de alguma forma. Os bombeiros não sabiam quantas pessoas ainda estavam lá dentro. Para alívio de todos, não há corpos a bordo dos destroços queimados do voo 873 da Uni Air.
os passageiros desaparecidos foram localizados. 28 pessoas estão hospitalizadas, muitas sofrendo de queimaduras graves. Elas incluem uma mulher grávida que perdeu o bebê. Um passageiro depois morrerá no hospital. Mas poderia ter sido muito, muito pior. Se a aeronave ainda estivesse em altitude de cruzeiro, provavelmente ninguém sobreviveria. O jato de passageiros está muito danificado. Caberá a uma pequena equipe de investigadores descobrir o que causou tanta destruição e ameaçou tantas vidas. Eu estava em Hong Kong, recebi uma ligação e me disseram que um acidente grave havia acontecido em Hualien. Eu imediatamente corri de volta para Taiwan. É a primeira grande investigação para esta equipe. O Conselho de Segurança da Aviação de Taiwan, ou ASC, tem pouco mais de um ano de existência. O Dr. Kei Yong é o diretor administrativo do Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança da Aviação foi formado porque o histórico de segurança de Taiwan era muito ruim. Os investigadores analisam os detritos recolhidos na pista. Parece que eles não bateram em nada. Parece que tudo veio do nosso avião. O que poderia ter feito um avião relativamente novo pegar fogo em uma pista após um pouso seguro? Já vimos muitos incêndios em voo, vimos colisões com objetos no pouso. Eu nunca tinha visto um em que houve algum tipo de incêndio depois que a aeronave estava no chão. Muito incomum. Mais de 100 MD-90 estão em serviço. Grandes companhias aéreas, como a Delta, usam esses jatos de passageiros para voos de curto a médio alcance. Se houve algo errado com a aeronave, os investigadores precisam descobrir rapidamente. Surgiram dúvidas porque uma aeronave que fez um voo normal e que acabou de pousar deveria taxiar até o portão e desembarcar a todos sem problemas. Os investigadores começam a interrogar testemunhas. Me diga quando começou a notar algo errado. Tudo aconteceu tão rápido. Uma comissária de bordo relata que estava prestes a fazer o anúncio do pouso quando ouviu uma explosão. Foi muito alto e definitivamente de dentro do avião. A tripulação indicou que ainda taxiavam pela pista quando eles ouviram um boom. Os investigadores descobrem que estão lidando não só com um incêndio, mas também com uma explosão a bordo do avião. Os meus ouvidos zumbiram e eu senti uma explosão de ar quente. A comissária de bordo lembra que a explosão veio de cima, perto do lado esquerdo dianteiro da cabine. Alguma coisa se destacou antes da explosão? Alguma coisa fora do comum? Todos que estavam no avião disseram praticamente a mesma coisa. Não houve sinais de alerta, nem cheiros ou sons incomuns até a explosão. Todos ouviram um boom. E imediatamente a fumaça começou a se espalhar pelo avião. Todos confirmaram a explosão. O que poderia tê-la causado? Imediatamente, nós pensamos, deve ser uma bomba. Tendo em vista que o incêndio começou em um compartimento superior do avião, os investigadores não descartaram a possibilidade de que havia explosivos a bordo. A pressão para encontrar respostas está aumentando. Há especulações de que uma bomba possa ser a culpada. A atenção da mídia dificultou mais a investigação. Infelizmente, é sempre assim. A polícia inicia uma investigação criminal, separada da investigação de segurança da equipe do Dr. Yong. A investigação criminal procura o responsável. A investigação de segurança está focada em descobrir a causa provável e como tentar evitar que um acidente semelhante aconteça novamente.
Em 4 dias, investigadores da NTSB, Agência Nacional de Segurança dos Transportes dos Estados Unidos, e da Administração Federal de Aviação chegam para ajudar na investigação. A aeronave era relativamente nova, por isso estávamos preocupados que algo no design pudesse ter desencadeado esse incêndio. Está uma bagunça. Queimou tudo, até as janelas. Da porta de entrada principal para a frente, os danos são mínimos. Mas o avião sofreu grandes danos pelo fogo, da porta até a cauda. Não há danos nas asas nem no trem de pouso. E a parte pior foi aqui. O especialista em explosivos Ed Cattell faz parte da equipe de investigação. Examinamos a área dos danos maiores, onde uma parte do revestimento da aeronave havia explodido para fora. Podia ter sido uma bomba, mas nós não sabíamos o que estávamos vendo. Venham, tenho uma coisa para mostrar. Tudo o que encontramos na pista está aqui. Os taiwaneses começaram a mover detritos da pista para o hangar. Qualquer uma das peças pode ser uma evidência crucial. Há muita pressão sobre um investigador para solucionar o caso rapidamente. Também há muitas ideias preconcebidas. Eu sei que isso foi uma bomba, sabe? Com certeza foi uma bomba. O que você precisa fazer é se dissociar de tudo isso e você tem que seguir as evidências. Essa abordagem logo leva Cattell para uma missão de reconhecimento dentro da aeronave queimada. Todos os destroços estão ensopados pela água usada para apagar as chamas, danificados na evacuação e enterrados em pó. Os meus sentidos estavam sobrecarregados com o cheiro da fuselagem queimada. Havia marcas de queimado em todo lugar. Havia fuligem, havia detritos. Os destroços chamuscados são surpreendentes até para um veterano como Cattell. Fiquei completamente chocado com a quantidade de danos. Penso nas pessoas que se machucaram aqui. E eu tenho que tentar descobrir o que aconteceu. Cattell deve identificar onde uma bomba poderia ter detonado. Para os olhos de um leigo, todos os detritos parecem iguais. Mas Cattell sabe exatamente o que procurar. Você olha tudo, até o fundo da aeronave. Olha para frente, na direção da cabine de comando e depois para e se concentra em, onde isso começou? Onde é o centro de tudo isso? Você sempre tenta achar o ponto da detonação. O seu olhar treinado identifica rapidamente o provável ponto de detonação. O buraco queimado acima da fileira 8, onde antes havia um compartimento de bagagem. Quando um dispositivo explode, ele libera jatos de gases realmente muito quentes e eles literalmente queimam através de um pedaço de metal, criando orifícios minúsculos que quase aparecem à superfície da Lua. E encontro esses indícios é o que chamaríamos de bala de prata. Mas em vez dos pequenos orifícios, ele encontra o revestimento rasgado ao longo das linhas de rebites que unem partes da fuselagem. Havia uma seção inteira de fuselagem que rasgou ao longo das linhas dos rebites. Os efeitos foram mais de tração para frente e para trás do que um dilaceramento ou um evento de alta pressão altamente explosivo. Se não foi uma bomba, o que poderia ter causado uma explosão poderosa o bastante para destruir um avião de passageiros? Temos que tentar descobrir o que causou isso. Ok, vamos ver o que a gravação pode nos dizer. Investigadores taiwaneses e americanos estão lutando para determinar o que desencadeou a enorme explosão a bordo do voo 873 da Uniair. Poderia ter sido uma bomba no compartimento de bagagem no avião? Ou outra coisa? Eles se voltam para as caixas pretas em busca de pistas. Torre de Hualien, boa tarde. Uniair. É um voo curto, só 20 minutos no ar. E enquanto os investigadores escutam, logo descobrem que não há intercorrências. A conversa da tripulação de voo com a torre de controle, tudo foi bastante normal.
exceto por um pouso que chacoalhou um pouco. Muito alto. Estava descendo muito rápido. Eu tenho controle. Após o pouso, o comandante aciona os reversores de empuxo e aciona os freios. O avião pousa sem incidentes. Até agora, tudo bem. Você poderia ouvir os inversores de empuxo, você poderia ouvir os freios serem acionados, você poderia ouvir tudo normal na cabine de comando. Mas algo aconteceu durante a sequência de pouso. Mas o que é isso? Isso veio totalmente do nada. Não havia absolutamente nenhum indício de problemas antes da explosão. Mayday! 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 Praticamente descartamos o envolvimento da tripulação nisso. Eles só souberam que havia alguma coisa diferente quando ouviram aquele som. Podemos ouvir aquela explosão de novo? Mas o que é isso? O boom não variou. O intervalo de tempo continuou ligeiramente prolongado. O som em si pode ser a maior pista na fita de áudio. Gravador de voz da cabine. Não foi o pico muito rápido e de alta frequência, característico de uma bomba? Envie para análise, por favor. O som da explosão a bordo do voo 873 é comparado a sons de vários tipos de explosões. Então, comparamos com todos os dados acústicos da NTSB de várias fontes diferentes. Explosão gasosa. Compatível. E concluímos que foi uma explosão gasosa. É uma nova teoria que se encaixa no que Ed Catell viu na fuselagem destruída. Os efeitos foram de uma onda de choque mais lenta e explosiva do que o som forte de um explosivo. E uma coisa que me veio à mente foi a possibilidade de uma explosão de combustível em vapor. Explosões de combustível em aviões são raras, mas mortíferas. A pior foi em julho de 1996, quando um 747 da TWA explodiu logo depois de decolar de Nova York. Todas as 230 pessoas a bordo morreram, tornando este um dos acidentes de aviação mais mortais da história dos Estados Unidos. Mas o gravador de dados do avião não mostra irregularidades nos sistemas de combustível no voo 873 da Uniair. Nada aqui. Os investigadores também não encontram outros problemas mecânicos. O MD-90 não é o culpado. O que quer que tenha sido, explodiu aqui. Os investigadores agora se concentram no compartimento de bagagem acima do assento 8B, que Ed Catell identificou como o ponto de detonação. Eles se perguntam se alguém trouxe materiais explosivos a bordo. Os comissários de bordo disseram que não notaram nada de incomum naquele compartimento. Então, o que aconteceu nesse compartimento durante o curto voo de 20 minutos para Hualien? O investigador Tony James decide examinar o avião queimado em busca de pistas que possam ter passado despercebidas. Vamos checar as fileiras de perto da área da explosão. O carpete estava todo molhado. Tinha virado uma gosma. Havia pedaços de metal e plástico em todo lugar. Então, você precisava ter muito cuidado para não acabar se machucando. Encontramos mochilas, encontramos malas, encontramos todo tipo de coisas queimadas, mas não sabíamos o que elas significavam. James concentra-se na área em torno do compartimento de bagagem na fileira 8. Não tínhamos ideia do que estávamos procurando. Como investigador treinado, não se pode ter nenhum tipo de ideia pré-concebida. Se procura qualquer tipo de coisa que seja diferente de outra coisa. No lado oposto, embaixo do assento 7C, ele vê algo incomum. Parecia uma garrafa, ou um frasco de algum tipo. Parecia que tinha sido rasgado. Não queimado, mas rasgado.
Acabou sendo o terço superior de uma garrafa. O resto dela se foi. Encontrei alguma coisa. Não é a aparência do fragmento que chama sua atenção, mas o cheiro. Se podia sentir instantaneamente o cheiro de gasolina, não de querosene ou do combustível usado em motores de jatos. Cheira a gasolina. O que isso está fazendo nesse avião? A gasolina é proibida em qualquer tipo de voo que eu saiba, quer seja doméstico ou internacional. O combustível da aviação que se usa nos jatos e a gasolina que se usa nos automóveis têm cheiros totalmente diferentes. Eu sabia que havia alguma coisa de diferente com esse acidente. O fragmento da garrafa foi encontrado na fileira 7, apenas uma fileira à frente do compartimento de bagagem que explodiu. Poderia ser essa a fonte da explosão de gás? Os investigadores solicitam uma análise química do fragmento da garrafa. Eu não entendo porque haveria gasolina aqui, mas isso realmente despertou meu interesse de que poderia ser o combustível, que de alguma forma se incendiou causando aquela explosão que rasgou a lateral do avião. E eu fiquei muito empolgado, porque achei que era uma pista importante. O fragmento é logo identificado como proveniente de uma garrafa de uma marca comum de alvejante de roupas. Mas os resultados do laboratório mostram que não havia alvejante na garrafa. Não há dúvida alguma. É gasolina. Era mesmo gasolina. De 92 octanas que você encontra com facilidade em qualquer posto de gasolina. É uma descoberta notável. Uma garrafa de 750 mililitros, de aparência inocente, é agora a principal suspeita na investigação do acidente. Todos estavam dizendo, bingo, nós encontramos a pepita de ouro. Os investigadores acreditam que alguém trocou o alvejante por gasolina. A gasolina poderia ter vazado durante o voo. Talvez. A equipe faz a sua primeira grande descoberta. Mas isso levanta novas questões. Por que alguém levaria gasolina para dentro de um avião? A pergunta foi, como tem gasolina a bordo da aeronave? Uma explosão e um incêndio a bordo do voo 873 da Uniair podem realmente ter sido causados por uma pequena garrafa de gasolina? Isso pode demorar. A descoberta de um fragmento de garrafa com vestígios de gasolina deixou os investigadores perplexos. Eu queria ver as fitas de triagem do aeroporto de Taipei e ver se havia algo de incomum. Ver se podíamos dizer quem levou a garrafa para dentro do avião. É um processo meticuloso, com horas de imagens para revisar. Nada ainda. Estávamos procurando coisas além do normal. Estávamos à procura de comportamentos suspeitos, estávamos procurando itens identificados pela triagem, estávamos procurando por algo que não estava certo. Veja isso. Um segurança selecionou um passageiro para inspecionar a sua mala. O seu conteúdo era incomum. Havia 4 itens que causaram preocupação. Havia uma garrafa de combustível, de acampamento. Havia outra lata grande de inseticida, que normalmente possui propelentes explosivos. O inspetor confisca o combustível de acampamento e o inseticida. Então, 2 garrafas, que não sabemos exatamente o que eram. Ele analisa as outras 2 garrafas. Os seguranças realmente trataram de ler rótulos dessas 2 garrafas. Vamos ver se podemos aproximar mais. Poderia uma delas ser a culpada? Com certeza parece igual. Acontece que as 2 garrafas são idênticas e são da mesma marca de alvejante do fragmento encontrado no avião. O segurança pôs de volta na mala. O segurança então olhou o rótulo e leu o conteúdo. Não removeu a tampa, não sentiu o cheiro, mas devolveu e pôs de volta na mala.
Os investigadores agora interrogam um inspetor de segurança para descobrir mais. Por que deixou as garrafas de alvejante passarem? Por que não verificou? Bem, o rótulo dizia alvejante. Ele disse que era alvejante. Naquela época havia um procedimento em que sempre que houvesse uma garrafa, o inspetor deveria abrir a garrafa e cheirá-la para garantir que não fosse um material perigoso. Bom, estamos indo para o chalé da família e precisamos limpá-lo. Tudo bem. Na verdade, ele não abriu a tampa e não cheirou. Ele apenas deixou passar. Pode me dizer algo sobre o passageiro carregando as garrafas de alvejante? Claro, eu o reconheci imediatamente. Os investigadores descobrem que o homem que passou com a garrafa pela triagem era uma celebridade taiwanesa, Koo Chin-shui. O suspeito era um campeão de decátulo muito famoso. Quase todo mundo o conhecia. Eu sabia que havia entre aquelas pessoas um atleta famoso em Taiwan, que era de Hualien, o Koo Chin-shui. Ele era muito famoso por ser um competidor do decátulo. Koo Chin-shui ganhou várias medalhas para Taiwan em competições internacionais nos anos 80 e 90. Depois de se aposentar do esporte, tornou-se professor. Mas a nação ainda se lembra dele como um atleta importante e um herói nacional. Quando Koo Chin-shui foi trazido para ser interrogado, ele explicou que depois de passar pela triagem, entregou sua mala a um parente que a levou a bordo. Para a mídia, ele alega que é inocente. Eu não consigo compreender como isso foi acontecer. A minha família estava no avião. Por que eu faria uma coisa tão estúpida como levar gasolina a bordo? As pessoas ficaram muito surpresas ao descobrir que ele era suspeito neste caso. Isso meio que complicou a questão, porque, para começar, ele era uma pessoa muito conhecida. E depois, tornou-se imediatamente uma investigação criminal. O trabalho da polícia é investigar se Koo Chin-shui tem responsabilidade criminal. Enquanto isso, os investigadores precisam determinar se as 2 garrafas cheias de gasolina foram a causa da explosão. Nós não analisamos os motivos do suspeito. A nossa missão é como melhorar a segurança. Então, nosso foco é o que aconteceu e como aconteceu. 2 garrafas de gasolina acabam no compartimento de bagagem. Mas o que as levou a explodir? A equipe fez avanços significativos. Mas identificar 2 pequenas garrafas de gasolina está longe de explicar uma explosão. A gasolina na forma líquida não queima. Mas o vapor que vaza das garrafas pode produzir vapores altamente explosivos. Os investigadores têm uma pergunta crítica para responder. Depois que estabelecemos que tínhamos gasolina em um compartimento de bagagem, era preciso encontrar a fonte de ignição. Então, de onde poderia ter vindo a faísca? Para entender como 2 garrafas pequenas de gasolina podem destruir um jato comercial, matar um passageiro e ferir dezenas de outros, os investigadores precisam determinar como a gasolina se incendiou. Lá estávamos nós com um compartimento que sabíamos conter 2 garrafas de alvejante com gasolina dentro. Temos certeza de que alguns vapores vazaram deles. E chega a um ponto em que isso se torna muito inflamável. Não é preciso muito para desencadear isso. Os investigadores começam a trabalhar procurando o que pode ter inflamado a gasolina que vazava. Eles se concentram nos feixes de fios que correm perto do compartimento de bagagem danificado. Um fio exposto perto do compartimento pode ter causado uma faísca. Começamos com todos os itens possíveis que existem ao redor. E um deles é a fiação que passa por cima, que opera o sistema de alto-falantes, acende as luzes e podem gerar algum tipo de faísca se o fio estiver totalmente desencapado. Claro, mas nenhum chega perto do interior do compartimento. Após uma investigação minuciosa, não encontramos nada para concluir que foi isso que aconteceu. Não tinha fios expostos, o isolamento estava todo intacto. Mesmo que um fio estivesse desencapado, ele não teria entrado em contato com o combustível. Muito bem, então que tal os geradores de oxigênio de emergência?
Um gerador que fornece oxigênio ao passageiro em caso de emergência é outro possível culpado. Eles foram coletados no local dos destroços. Precisamos checar esses pinos de retenção. Eles fazem parte da demonstração de segurança no início de cada voo. Se a cabine despressuriza, a máscara cai e você a puxa para liberar o oxigênio. A ação de puxar a máscara libera um pino de retenção no gerador, fazendo com que os produtos químicos reajam entre si e produzam oxigênio. Esses geradores estavam envolvidos em um acidente de avião anterior. Em 1996, um voo da ValueJet caiu nos Everglades, na Flórida, matando todas as 110 pessoas a bordo. Um incêndio na área de carga do DC-9 foi ligado ao armazenamento inadequado de geradores de oxigênio. A investigação que se seguiu mostrou que as unidades eram altamente inflamáveis, sob determinadas condições. Eles foram armazenados em uma caixa e não foram devidamente presos com pino, gerando calor e criando uma grande explosão. Um pino ausente em um dos geradores da UniAir pode ter causado a explosão. Quando você puxa o pino para usá-los, eles geram uma quantidade enorme de calor. Então, essa era uma das áreas que queríamos verificar. Todos os pinos estão intactos. Mas os investigadores descobrem que nenhum dos geradores foi ativado. É outro impasse. Enquanto Ed Cattell pondera sobre o que mais poderia ter causado a faísca a bordo do voo, os técnicos de laboratório passam pelo exaustivo processo de identificar todos os detritos da aeronave e da pista. Eles fazem uma descoberta curiosa. Havia uma bateria de motocicleta. E aquela bateria também era uma coisa que não deveria estar de forma alguma naquela aeronave. A bateria de 12 volts, velha e queimada, leva a investigação a um rumo totalmente novo. Essa bateria de motocicleta foi encontrada a algumas fileiras de distância da garrafa e a parte superior da bateria foi danificada e tinha expostos os polos, os terminais positivo e negativo. Eles estavam abertos e a área ao redor deles estava danificada. Então, de repente, tínhamos outra possível fonte de ignição. Os polos da bateria têm fragmentos de fios presos a eles, mas não do tipo usado para conectar a bateria a uma motocicleta. Era outra pergunta. Para que essa bateria foi usada? Se tinha outros fios presos, provavelmente não estava sendo usada em outra motocicleta. Talvez estivesse sendo usada para alimentar uma lâmpada, inversor ou algo assim, mas aquilo era muito incomum. Se os fios se movimentarem durante o voo, as duas extremidades poderiam entrar em contato, causando uma faísca. Um pouso mais duro poderia ter chacoalhado a bateria o bastante para cruzar os fios. Estava descendo rápido demais. Eu tenho o controle. A aterrissagem pouco suave não parecia potencialmente perigosa na época, mas pode ter colocado todo o cenário do acidente em movimento. Duas garrafas de 750 mililitros de gasolina e uma bateria de motocicleta de 12 volts em um compartimento de bagagem são uma receita para o desastre. Cientistas do Instituto Zhongshan de Taiwan testam se uma bateria de 12 volts com fios soltos foi a fonte de ignição da explosão a bordo do voo 873 da UniAir. Eles testam uma bateria idêntica à encontrada nos destroços do avião. Os especialistas forenses de Taiwan conseguiram criar uma faísca com o mesmo tipo de bateria. Bom, parece que foi a bateria. Os investigadores finalmente acreditam que tem todas as peças do quebra-cabeça. Vapor das garrafas de gasolina que vazavam e uma bateria que fornece a faísca. A gasolina pode ter vazado, criado vapor dentro do compartimento. E quando a aeronave parou de repente, a bateria deslizou e criou um arco.
Isso teria criado a explosão para explodir a porta do compartimento de bagagem. Agora, o último passo é provar essa teoria. Fizemos várias simulações para provar que esse cenário poderia acontecer. Eles colocam uma garrafa vazando gasolina dentro de um compartimento de tamanho semelhante e depois usam uma bateria de 12 volts para criar uma faísca. A tampa explode e há um incêndio instantâneo. É a última evidência que os investigadores precisam para encerrar o caso. Isso bastaria. Na conclusão dessa série de testes, os investigadores taiwaneses conseguiram provar que a bateria e uma mistura de gasolina e ar podiam causar uma explosão. Foi a combinação perfeita de eventos improváveis. O vazamento de gasolina encheu o compartimento com vapores. O avião atingiu a pista com força, o que normalmente não seria um problema. Eles acionaram os freios, eles acionaram os inversores e tudo dentro do compartimento deslizou para frente. Então, na metade da pista, desengataram os inversores e os freios e tudo deslizou de volta. Em algum momento nessa sequência, a bateria entrou em curto-circuito. E isso causou uma faísca, o que causou a explosão. Foi só uma trágica sequência de erros que levaram a esse desastre. Causa provável. Após uma investigação longa e difícil, o Conselho de Segurança da Aviação de Taiwan emite o seu relatório de investigação de acidentes. A causa provável? Um curto em uma bateria que inflama o vapor da gasolina e cria uma explosão. Mas perguntas permanecem. Por que alguém traria uma substância proibida a bordo de um avião? Nenhuma resposta clara foi encontrada. Embora tenhamos concluído toda a nossa investigação e todas as nossas anotações tenham sido compiladas, houve uma investigação criminal rigorosa que durou muito mais tempo depois que deixamos o local em Taiwan. O processo judicial de Ku Ching-shui se arrastou por anos. Depois de 6 julgamentos separados, ele foi considerado inocente. O tribunal não achou que houvesse evidências para justificar uma condenação criminal. Só podemos concluir que havia uma possibilidade de que um acidente como esse pudesse acontecer. Ninguém pode saber exatamente o que aconteceu. O relatório da aviação exige uma revisão geral do sistema de exame de materiais perigosos em Taiwan. E o treinamento para o pessoal de segurança foi aprimorado, na esperança de evitar outro desastre. Uma das lições aprendidas é de realmente inspecionar o conteúdo das malas e garantir que elas não causem um acidente trágico. Estou disposto a apostar que ninguém na triagem de Taiwan vai deixar outra bateria de motocicleta passar.